Bom, pessoal, vamos falar então sobre a parte de formulários, tá? Primeira coisa, tá? Sempre o layout do formulário, ele precisa ser simples, tá? Então, que nem nesse caso que a gente mostrou nas aulas anteriores, ó. Tranquilo, simples, sem muita frescura, tá? Segundo ponto, tá? Sempre pense o seguinte, quais campos são extremamente necessários? Mais do que isso, não é totalmente necessário? Tira, tá? É legal que você tenha, né, um rótulo também flutuante do campo, tá? Para a pessoa ver o campo aqui, enfim, tá? Então ela saber o que ela está preenchendo, isso é importantíssimo. Sempre solicite o e-mail do usuário primeiro, porque caso ele saia do checkout, você poderá mandar mensagens para ele, enfim, fazer o processo com ele ali de recuperar aquele carrinho, tá? E aquele checkout. Os campos de entrada contêm sugestões. Então, por exemplo, se o e-mail for john.doe@gmail, o que você faz? Quando ele digitar o john.doe, você já coloca @gmail, @hotmail, aí ele seleciona e já carrega o restante. Isso facilita para que ele não tenha que ficar pensando muito e já faça, tá? A questão da verificação, tá? É legal você ter uma opção assim. O endereço de cobrança é o mesmo que o de envio, porque o usuário não precisa digitar duas vezes o mesmo endereço, ele vai preencher automaticamente, tá? A escolha de opção de pagamento, né? Então isso tem que ser facilmente acessível, principalmente em dispositivos móveis, senão você perde conversão. Uma outra coisa também, tá? Procure colocar coisas mais visuais, que nem, por exemplo, nesse caso, ó, ele mostra que o código atrás do cartão são os 3 dígitos atrás do cartão. Isso facilita para o usuário. Os campos de entrada do cartão de crédito são mostrados de uma foto cinza para maior confiança, tá? Então, porque passa um pouco mais de confiança o cinza, tá? Os usuários podem facilmente pular entre os campos de entrada de um formulário usando a tecla Tab. É básico. Ele vai pular, apertou a tecla Tab, ele pula, tá? Em um campo de entrada de somente números, por exemplo, código postal, um teclado numérico já é exibido automaticamente no celular. Isso facilita no checkout. Então, ela passou por um campo numérico, ele já vai ativar automaticamente o teclado numérico, porque ele não tem que ficar digitando aqueles campos pequenos, tá? E ao digitar um e-mail, né, é um teclado com botões dedicados para o arroba e com o ponto .com exibido no celular. Isso também facilita bastante, tá? A largura do campo de entrada indica a quantidade e o formato dos dados que precisam ser inseridos. Por exemplo, a entrada do código postal é menor que o endereço. Então, o que acontece? Aqui, né, basicamente assim, você tem que mostrar quando dá essa diferenciação, quando um campo é maior do que o outro, para a pessoa saber que ela ainda tem que preencher. Então, por exemplo, um campo de CEP, você nunca vai colocar um campo de CEP maior do que um campo para preencher por exemplo, um número de cartão de crédito, tá? Os campos opcionais obrigatórios são facilmente distinguíveis, então é legal você ter os asteriscos, né, onde é obrigado a pessoa colocar e ela saber que aquilo é obrigado ou não, tá? Se você estiver solicitando o número de telefone, sempre deixa assim, ou do lado ou abaixo da entrada, que é apenas para informações de entrega, tá? Então, para falar para a pessoa, não vamos usar, tá? O checkout você está usando um banco de dados de endereços, né? Então, por quê? A partir do momento que você digita o CEP, ele digitou o CEP, o endereço dele preenche automaticamente. Isso facilita muito, tá? Validação em uma linha, né, com borda verde ou vermelha, tá? E um sinal de alerta. Por exemplo, se o e-mail não for inserido corretamente, ele vai dar um sinal vermelho dizendo, ó, você precisa corrigir o e-mail, esse telefone não está correto. E tem que ficar clara essa informação. Depois disso, tá? O estado de erros de campo, então, tem que, como eu falei, tem que ser claramente mostrados ali, tá? Usuários não precisam inserir as mesmas informações mais de uma vez. Tipo, ele não precisa inserir o e-mail mais de uma vez. Se ele já colocou, já tem que servir aquele campo. Ele puxa, né? O checkout também tem que usar uma função de preenchimento automático, sempre que possível, tá? Então ele digitou um código postal, ou quando a cidade, digitou a cidade, PO, já aparecem algumas opções, tá? Isso facilita. Se o usuário sair do checkout e retornar, os campos de entrada terão sido salvos para que ele possa continuar de onde pararam. Então, tipo, nome, telefone, esses dados, eles vão estar ali automaticamente, tá? E o último e não menos importante os campos de entrada têm uma opção de ícone X ao lado direito, para excluir o conteúdo com um clique. Por quê? A pessoa vem, imagina ela ter que limpar tudo. Não, aperta o X do lado, o botão, e já tá resolvido, tá? Então é isso. Qualquer dúvida a gente vai se falando e depois a gente vai para a página final, tá? A página de obrigado, que é rapidinho, e a gente já fecha. Valeu, um abraço.